Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a meditação do livro do Céu, volume 1. Participação que Jesus faz Luísa na sua indizível amargura e dores pelos diversos tipos de pecados com que é ofendido. Outras vezes, enquanto me levava junto com ele, girando, se eram pecados de blasfêmias contra a caridade e outros, vertia esse amargo venenoso. Se eram pecados de desonestidade, derramava uma coisa de podridão mal cheirosa. E quando voltava a mim mesma, sentia tão bem aquela pestilência, que era tanto o fedor que me revolvia o estômago e me sentia desfalecer. Às vezes, tomando o alimento, quando o devolvia, sentia que saía da minha boca aquela podridão misturada com o alimento. Às vezes, então, levava-me às igrejas, e também ali o meu bom Jesus era ofendido. Oh, como chegavam mal ao seu coração aquelas obras, santas sim, mas descuidadamente feitas, aquelas orações vazias de espírito interior, aquela piedade fingida, aparente, parecia que mais bem insultavam a Jesus em vez de lhe darem honra. Ah, sim, aquele coração santo, puro, reto, não podia receber essas obras tão mal feitas. Oh, quantas vezes se lamentava dizendo: Filha, também há gente que se diz devota. Olha quantas ofensas me fazem, mesmo nos lugares mais santos, ao receber inclusive os sacramentos, em vez de saírem purificados, saem mais enlameados. Ah, sim, quanta pena dava a Jesus ver pessoas que comungavam sacrilegamente, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal por costume e alguns dá horror dizer, por fins de interesse. Oh, quantas vezes meu Jesus me fez ver estas cenas tão dolorosas. Quantas vezes, enquanto o sacerdote celebrava o sacrossanto mistério, Jesus era obrigado a descer, porque pelo poder sacerdotal era chamado às mãos do sacerdote, e se viam aquelas mãos que gotejavam podridão, sangue ou então estavam manchadas de lama. Oh, como dava compaixão o estado de Jesus, tão santo, tão puro, naquelas mãos que davam horror só de olhá-las. Parecia que Jesus queria fugir, mas era obrigado a permanecer naquelas mãos até que se consumissem as espécies do pão e do vinho. Às vezes, enquanto permanecia ali, com o sacerdote, ao mesmo tempo vinha-se apressadamente a mim e lamentava-se e antes que eu dissesse, ele mesmo me dizia: Filha, deixa-me derramar em ti, porque não posso mais. Tem compaixão do meu estado, que é demasiado doloroso. Tem paciência, soframos juntos. E enquanto dizia isto, vertia da sua boca na minha, mas quem pode dizer o que derramava? Parecia um veneno amargo, uma podridão hedionda misturada com um alimento tão duro, repugnante e nauseante, que às vezes eu não podia engolir. Quem pode dizer os sofrimentos que me produzia
este derramar de Jesus? Se ele mesmo não me tivesse sustentado, certamente teria morrido vítima disso. Todavia, só derramava em mim a mínima parte. O que será de Jesus que contém tanto e tanto? Oh, como é bruto o pecado! Ah, Senhor, faz conhecer a todos, a fim de que todos fujam deste monstro tão horrível. O que Jesus vem trazer ao meu coração é que como que ele vai habitar em uma alma desonesta? Como que Jesus vai habitar? Como que nós vamos ser tabernáculos vivos de Deus se nós estamos numa vida desonesta, numa vida muitas vezes de mentira, de pecado, e ainda achamos que aquilo ali está certo? É como eu ouvi ontem, num podcast que teve, que o cara falava assim, eu não vou mencionar quem é, né? Mas o cara falava assim que se a pessoa mentir e se arrepender e não se confessar, não tem problema, porque aquela mentirinha, como ele disse, não tem problema. Mas ela se arrependeu e tal, mas ela não confessou o pecado, né? Então não tem problema que ela tenha mentido, por exemplo, que você falou que eu te chamei para pescar, mas você não me falou que não sabia pescar. Então para ele isso era uma mentira. Então ele achou que a mentira não é pecado. Então às vezes a pessoa vive naquela mornidão, achando que a vida dela, ela não está pecando, ela é uma pessoa desonesta, mentirosa. Então, como que Jesus vai habitar num tabernáculo, numa alma que ela é desonesta, que ela é mentirosa? Então, por isso que a Luísa está dizendo aqui, que Jesus ele chamava ela, assim como ele nos chama, para verificar o que está acontecendo no mundo, essa essa podridão mal cheirosa que tem no mundo e que as pessoas estão levando assim, na maciota, assim, como se tivesse tudo bem, como se tivesse tudo certo. E o que acontece muitas vezes, que a Luísa está dizendo que Jesus muitas vezes levava ela na igreja, e era onde mais Jesus era ofendido, porque às vezes a pessoa pensa que ela está ali no altar e ela está servindo a Deus, então ela não está ofendendo a Deus. Mas ela mal sai dali, ela já está ali mesmo, ela já não está participando inteiramente da missa. Ela está muitas vezes ali olhando o que o outro está fazendo. Ela não está com a sua alma inteiramente em Deus. Ela está olhando no choro da criança, no que está acontecendo ali de errado. Fulano fez isso, ciclano. Então ela não está participando ali com Deus, com Jesus Cristo ali naquela Santa Eucaristia. Ela está muitas vezes ali descuidada das coisas de Deus. Então ali ela está pecando. É como Jesus disse, que as almas que muitas vezes mais ofendem ele são as almas que são devotas, que ao invés de receber os sacramentos, elas não saem dali purificadas, elas saem dali mais enlameadas ainda, porque elas acham que porque elas receberam a Eucaristia, porque elas participaram da Santa Missa, tá tudo certo, elas podem sair dali, e muitos saem dali ainda vão para um bar beber antes de passar, antes de ir para casa, ou vão direto ao supermercado e vão lá comprar cerveja e coisa arada, eles não vão passar este domingo no Senhor, meditando a palavra de Deus, meditando o que aconteceu naquela missa? Eu fui ao céu, aquilo lá é uma participação do céu, é uma concentração de anjos ali, o próprio Deus vem ali habitar em cada criatura. Será que a pessoa para e ela faz uma análise do que aquele dia ali é o dia do Senhor, é o dia que nós dedicamos ao Senhor, não é ao nosso
bel prazer. É o estar unido a Deus, é o estar unido a Jesus, é o Jesus vir habitar em nossa alma. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela é devota e que aquilo ali já basta. Só que é um sacrilégio, porque as pessoas comungam sacrilicamente. Muitos sacerdotes, eles estão em pecado mortal e eles estão lá em persona Christi, né? Porque a partir do momento que ele está no altar, ele é a pessoa de Cristo. Então Jesus vem nas suas mãos pecaminosas, mas ele não vê a hora de sair dali, de que aquela substância se em que aquelas espécies, né, que o Cristo vem ali naquelas espécies, Jesus espera a hora, o momento delas serem consumidas, né, aquele pão e aquele vinho transformados no corpo e o sangue de Cristo, é uma imensidão de tempo para elas serem consumidas ali no corpo daquela pessoa sacrílega, aquela pessoa que ela está em pecado mortal e muitas vezes não confessa, porque acha que é um pecadinho normal, que não tem problema, que, que aquilo ali que ela fez, aquela mentirinha lá, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas é como o padre disse ontem, pecou, se confessa, não confessou, não se arrependeu, corre o risco sim de ir para o inferno, porque essa pessoa ela não está unida a Cristo. Ela não está permitindo que Cristo venha usar aquela alma ali como um sacrário vivo. Então, qual é a proposta grande de Jesus que ele faz para nós hoje? Para que nós sejamos sacrários vivos dele, para que ele não precise mais habitar na hóstia que é consagrada lá no sacrário na igreja, mas que ele esteja habitando na nossa alma em todos os momentos, mas que a nossa alma ela deve ser pura, ela deve ser santa. Então ele vem através dos escritos que ele mandou para nós, do livro do céu, da vida íntima, da mística cidade de Deus. Ele vem nos mostrar como é ser santo. Então Maria, ela é o grande exemplo da santidade, da, da pessoa que é 100% humana. Ela nasceu de Santa Ana e São Joaquim, mas Deus não permitiu que ela, ao ser gerada, ao ser concebida, ela tivesse o pecado original. Deus livrou ela dessa culpa, do pecado original. Então era para nós sermos iguais à Virgem Maria, puros e santos, um sacrário vivo onde Deus habita. Então é o que Jesus vem nos trazer neste livro. Ele vem nos explicando no nosso dia a dia como nós podemos nos tornar sacrários vivos dele, para que ele não esteja mais lá naquele lugar escuro que é o tabernáculo, que fica lá na igreja, portas fechadas, e as pessoas vão lá de vez em quando e ainda não fazem a reverência devida, e ele está lá naquela escuridão, sendo que ele poderia estar aqui, dentro do meu coração, à luz do dia, alegre, contente, né? Mostrando para nós a beleza da vida, a beleza que ele criou, aqui dentro, falando em nós, vivendo dentro da nossa alma, em verdadeira adoração a Deus, como, como sacrário vivo, não lá no tabernáculo escondido, mas aqui dentro de cada coração. Só que tem muitos que comungam e estão com o coração podre, com o coração pestilento, porque não está tentando se purificar, não está tentando se transformar em um verdadeiro sacrário que adora a Deus, que é Deus que traz o amor
E é como que se refletisse num espelho este amor de Deus e se volta para ele perfeitamente, porque porque o espelho reflete perfeitamente a imagem da gente, né? Então nós temos que refletir perfeitamente a imagem de Deus vivo, eterno, poderoso que ele é, maravilhoso do jeito que ele é, o refletir. Então isso parece-me que nos tempos de hoje é estranho falar disso, que as pessoas não aceitam esta verdade, que Deus habita no meio de nós, que Deus habita no nosso coração, que é Deus que nos dá tudo, que é Deus que vem e se reflete numa alma pura, como ele se refletiu na alma de Maria. Por isso Jesus veio. Ele veio como aquela alma, como um Deus vivo, perfeito, para nos mostrar como adorar a Ele mesmo. Isso é muito extraordinário. O que Jesus vem trazer para nós é novo, é algo novo de Deus. Então ele vem aos poucos na ignorância do homem, porque depois do pecado original, o homem ele quis só prazer, 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 não quis mais saber de se sacrificar, de sacrificar a sua vontade humana para Deus, de sacrificar o seu eu, de dizer para os senhores: eis-me aqui, mostra-me como te adorar, vem habitar em mim, para que eu te adore do jeito certo, do jeito correto, para que seja perfeita a adoração que eu vou te devolver, porque é tu que vai trazer para mim. Então, eu não sei explicar isso, Jesus me ajuda. Nós não sabemos adorar Deus de verdade. Nós não sabemos adorá-lo. Então ele vem ao nosso encontro e ele vem gestar-se dentro do nosso coração. Ele vem, ele vai gestando e ele vai gestando-se no nosso coração, e nisso nós vamos compreendendo, nós vamos meditando, nós vamos aprendendo com ele como adorá-lo em espírito e em verdade, porque nós não sabemos adorar a Deus. Então nós precisamos aprender. Então ele tem a calma e a paciência de vir e permanecer numa alma até mesmo impura. Então ele vai vir, só que aí ele vai pedir para nós, ele não vai invadir a nossa alma, ele vai pedindo licença para ele purificando, e nós vamos dizendo nosso sim, como nós fizemos os 31 dias com Maria. Eu estou repetindo este ato novamente, para compreender bem o que significa viver da vontade de Deus e não da minha. Eu não quero viver da minha vontade. Eu quero viver da vontade de Deus. O que Deus tem para mim? Não quero fazer isso por interesse, eu quero fazer isso porque eu amo a Deus. Porque eu descobri no íntimo do meu coração um tesouro inestimável. E esse tesouro é o amor de Deus, é o amor sendo gestado ali dentro. Não são nada de coisas materiais. Então, tudo que está fora deste amor, tudo que está fora desse gestar Deus, ele não serve para nada. Ele serve em termos de sobrevivência, de sobreviver neste mundo. Mas o que a nossa alma deseja é estar 100% com Deus. E fora disso, não existe valor, porque foi encontrado o maior tesouro. Então, quem encontra este tesouro não quer mais permanecer com as coisas terrenas, com as coisas da terra, que sabe que isso não vale nada, que o que vale é estar com Deus, é estar junto com Ele, é permanecer Ele na alma e a alma nele, é o entregar-se à vontade humana
completamente para Deus, e Deus vai agir naquela vontade humana ali. Deus vem e age no ser humano, do jeito dele, com a sua vontade, com a sua grandeza, com o seu esplendor. Porém, a alma, ela não vai se engrandecer com isso. Ela vai permanecer pequena. E é Deus que vai se gestar nesta alma, é Deus que vai aparecer. A alma não vai aparecer. Somente Deus aparece. É Ele que vem, purificando, tornando esta alma um tabernáculo vivo. É o que Deus vem trazer ao meu coração. É Deus que vem habitar pura e santamente no coração de cada ser humano que existe na face da terra. Então, se a pessoa não conheceu a Deus, ela não conheceu o caminho para chegar ao coração de Deus, Deus vai ter que mostrar para ela tudo que ela não aceitou aqui na terra. Então ela vai para aquele espaço que nós chamamos de purgatório, e neste espaço a alma vai sendo purificada de toda esta lama, de toda esta podridão que ela viveu aqui na terra. Porque ainda o desejo dela, ainda o desejo desta alma é encontrar-se com Deus. Então ela andou e achou que estava no caminho certo, mas não estava. Procurou, não se deixou envolver pela graça de Deus. Então, porque ela não deixou se envolver, porque ela deu mais atenção às coisas do mundo, porque ela deu mais atenção à carne e não ao espírito, então ela precisa passar por este caminho, por esta via dolorosa do purgatório, para que ela seja purificada, para que ela encontre Deus. Porque se ela não pode ir para o céu impura, ela não pode ir para o céu do jeito que ela está aqui na terra, mal cheirosa, por assim dizer, né? A alma que não, porque se a alma não possui Deus, ela não tem ela não exala o perfume de Deus. Ela exala o perfume terreno, o perfume daqui da terra, do mundo. E Jesus vem para nos mostrar que nós precisamos exalar o perfume da eternidade, o perfume de Deus, aquele perfume daquela pessoa nova, daquele bebezinho, que ele tem um cheirinho que ele envolve, a criança quando ela nasce, ela tem um cheiro natural que nos envolve. É o cheiro de Deus, o cheiro da pureza. Então é esse cheiro de Deus que nós temos que ter quando chegarmos perto dele. Ele não vai sentir o cheiro do pecado, mas ele vai sentir o cheiro dele próprio, que nós o adoramos, que nós estamos puros, santos. Então, se a gente chegar a esse ponto de ter uma alma perfumada pelo amor de Deus, porque Deus está gestado nela, está completo no coração dela. Ela largou todas as coisas aqui da terra para fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fez. Ele veio aqui, não veio aqui para ser aclamado como rei. Ele veio aqui para ser o servo amado, né? É isso que Jesus traz hoje ao meu coração. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.